Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui é o pastor Ricardo Bastos. Eu quero trazer uma palavra breve ao seu coração a respeito de um tema que muitas pessoas têm discutido e algumas pessoas têm dúvidas, outras não. Mas o tema é: o mundo está chegando ao fim? É essa palavra que nós vamos ver biblicamente o que Deus deixou registrada para nós. A palavra de Deus, ela nos mostra que sim, o mundo está chegando ao fim. Nós vemos isto porque o mundo se dará, o fim do mundo se dará entre o intervalo da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo veio a primeira vez, realizou sua missão, completou tudo aquilo que o Pai o determinou, subiu aos céus e prometeu: irei ao Pai e vos prepararei lugar para vós. E virei outra vez buscar a igreja, ou seja, aqueles que acreditaram e seguiram a ele. Então, nós estamos nesse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. É possível que logo Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja e toda essa história terá um fim. Mas existe também, dentre este intervalo da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo, a possibilidade do mundo ou pelo menos da vida se acabar para algumas pessoas. Por exemplo, estamos vivendo esse surto agora do coronavírus e nós vemos aí os dados mundiais. Muitas pessoas já perderam as suas vidas por conta deste vírus. Estas pessoas que perderam a sua vida, segundo a palavra de Deus, muitas já estão salvas, outras estão condenadas. Qual é o fator que determina a salvação eterna e a perdição eterna de uma pessoa? Está escrito esta resposta no livro de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui está a resposta de Deus sobre a possibilidade da salvação ou não. Quem será salvo? Aqueles que creem que Jesus Cristo veio para salvar e aqueles que o aceitaram como seu Salvador e professam a sua fé continuamente dele, por meio da sua voz, das suas palavras e também da sua vida, condizendo com aquilo que ele prega. E quem será condenado? A palavra de Deus é muito simples, nessa explicação não há muito que a gente discutir. Quem será condenado? A palavra diz que já está condenado aquele que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem será salvo? Os que creem em Cristo. Quem será condenado? Os que não creem em Cristo. E a palavra de Deus, ela nos dá a sentença. A sentença já está também pré-estabelecida aqui no mesmo livro de Lucas, capítulo 13, verso 19, onde o próprio Jesus Cristo, ele diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Então, a palavra de Deus nos fala que a condenação virá porque os homens amaram mais o pecado ou as trevas, porque o pecado e as trevas ela tem o mesmo significado, espiritualmente falando, do que a luz, que é Jesus Cristo. Esta é a condenação, esta é a sentença lavrada pela própria justiça de Deus. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, se Deus nos livre, pegarmos aqui um coronavírus, que é um assunto muito sério, que devemos levar muito a sério, e porventura algum de nós morrermos, nós poderemos ter uma vida eterna ao lado de Deus, com a felicidade eterna, ou uma condenação eterna para aqueles que não creram no Filho unigênito do Pai. Que nós possamos refletir sobre essa palavra, aceitando Jesus como nosso Salvador e garantindo a nossa entrada nas moradas celestiais, seja nesse tempo
ou no tempo de Deus, no tempo da volta de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida e que em tudo você possa ir bem. A paz do Senhor.